Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do programa Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre Teoria e Prática, que discutirá o seguinte tema: as narrativas autobiográficas dos estudantes da EJA como práticas pedagógicas. Essa live foi elaborada pela equipe de educação de jovens e adultos. Para quem não atua na rede, esclareço que a Reflexão Pedagógica é um programa de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, executado pela Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais, SUPED. Para a realização desse evento, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia dessa Secretaria, da Divisão de Educação Especial também dessa Secretaria. Ambas também fazendo parte dessa superintendência. Agradecemos também aos tradutores e intérpretes de Libras, Angélica, Késia e Eliege. Bem-vindos! Eu sou a professora Magali, sou graduada em História, com mestrado e doutorado em Desenvolvimento Local, todos pela Universidade Católica Dom Bosco, UCDB. Hoje abordaremos um tema muito importante, por meio de narrativas dos educadores da educação de jovens e adultos, com o objetivo de apresentar sugestões e práticas pedagógicas para a superação de desafios de aprendizagem no cenário atual, bem como contemplar as experiências de vida dos estudantes. Por meio das narrativas autobiográficas, dos referidos estudantes que irão se apresentar. Assim, convidamos a nossa primeira palestrante de hoje, a professora, mestre, professora Maria das Dores, técnica da modalidade de educação de jovens e adultos e de apoio de educação aos imigrantes internacionais, da Divisão de Educação e Diversidade dessa secretaria, graduada em Letras, com habilitação em Língua Espanhola pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, possui especialização em Língua Espanhola e Literatura Espanhola, Hispano-Americana, mestre em Letras, área de concentração em Linguagem, Língua e Literatura, também pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS. Seja bem-vinda, professora. Prazer em recebê-la aqui. Obrigada, professora Magali. Olá, professores. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vejamos o título da nossa formação mais uma vez: as narrativas autobiográficas dos estudantes da educação de jovens e adultos como práticas pedagógicas. Aí está o slide de nossa chefia. Abaixo o nome da nossa chefe imediata, professora doutora Magali Luzil, chefe da Divisão de Educação e Diversidade. Acima estão os nomes dos integrantes da equipe. Eu, professora Cíntia Câmara e professora Vanessa Torres. Hoje, em nossa formação, teremos o privilégio de ouvir relatos de alunos e ex-alunos da EJA sobre a importância dessa modalidade para suas vidas. Em nome da Divisão de Educação e Diversidade, a equipe técnica da EJA agradece a parceria das escolas municipais, Consuleza Margarida Maxud Trade, professora Elisabel Maria Gomes Salles e professora Adair de Oliveira, que prontamente nos auxiliaram para que isso acontecesse. Esta é a pauta para o nosso diálogo de hoje. Reafirmar a proposta pedagógica da EJA, da educação de jovens e adultos, a fundamentação teórica, narrativa dos alunos da EJA, apresentação do projeto Narrativas Autobiográficas, sugestões de conteúdos por componente curricular para a execução do projeto. Qual é o objetivo de nossa formação? Apresentar sugestões de práticas pedagógicas para a superação de desafios de aprendizagem no cenário atual. Ao elaborar tal proposta, consideramos que os estudantes possuem diferentes saberes, aprendem em ritmos diferentes
e nem sempre todos apresentam o mesmo desempenho na aprendizagem, ou seja, há um desnível de conhecimentos. Por isso, pensamos numa proposta pedagógica que possa ser aplicada para todas as idades e níveis de conhecimento. Próximo, professor. Professores, vamos iniciar nosso diálogo reafirmando que a proposta de trabalho da educação de jovens e adultos é por meio dos temas contemporâneos transversais. Observe que na BNCC eles foram ampliados para 15, distribuídos em 6 macroáreas temáticas, como dispostos na imagem acima. Esta formação será complementada no ambiente mudo, onde postaremos materiais de apoio pedagógico relacionados aos TCTs e competências socioemocionais. São materiais extraídos do MEC, do Instituto Ayrton Senna e da Undime. Vamos entender o porquê dos temas contemporâneos transversais? Porque poderá possibilitar aos educandos da EJA uma aprendizagem mais significativa. Relembrando que, para Ausubel, a aprendizagem significativa é quando alguém atribui significados a um conhecimento a partir da interação com seus conhecimentos prévios. E como aplicá-los na prática? Abordando os temas de forma integradora e transversal, com planejamentos voltados para a realidade e necessidade dos alunos, possibilitando o envolvimento de todas as áreas do conhecimento, pois a troca de experiência entre educadores gera novas ideias e possibilidades pedagógicas. Próximo, professor. Ao trabalhar os temas contemporâneos transversais, não podemos deixar de contemplar o desenvolvimento das competências socioemocionais. Lembrando que esse modelo que vocês estão vendo é o adotado pelo Instituto Ayrton Senna. Ele já foi apresentado para vocês nas formações anteriores, mas vale frisar as 5 macrocompetências descritas na imagem acima. Está aí a imagem para vocês darem uma olhada, né? Aqui estão os blocos, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Próximo. Conforme a definição do próprio Instituto Ayrton Senna, competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de ações e reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. Como possibilidade de desenvolvimento de habilidades cognitivas aliada às socioemocionais, apresentaremos sugestões de práticas pedagógicas para a superação de desafios de aprendizagem no cenário atual, por meio de narrativas autobiográficas dos estudantes da EJA. Por que, optamos por narrativas autobiográficas? Porque os estudantes da EJA é um sujeito que tem diferentes experiências de vida, ou seja, possui conhecimentos de mundo que poderão ser narrados, contribuindo assim para o seu aprendizado. Como o trabalho sugerido foi pensado para ser desenvolvido coletivamente, faremos algumas conceituações que vocês podem considerar básicas. Então, vamos definir o termo narrativa. O termo narrativa designa a ação, o processo ou o efeito de narrar uma história. Em literatura, a narrativa é a conexão entre todos os elementos que compõem o enredo, personagens, tempo, espaço e conflito. Próximo, professor. Na narrativa, o narrador exerce a função primordial de contação da história. É ele quem direciona o imaginário do leitor durante o processo de composição da trama. As estruturações das histórias narrativas normalmente seguem a lógica da apresentação, do conflito,
do clímax e do desfecho. Outro conceito, gêneros textuais narrativos. Dentre os diversos gêneros textuais narrativos, podemos citar o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, a parábola, o apólogo, a lenda, entre outros. O principal objetivo do texto narrativo é contar algum fato. E o segundo principal objetivo é que esse fato sirva como informação, aprendizado ou entretenimento. Colegas, na sequência, ouviremos alguns relatos de ex-alunos da EJA, da Escola Municipal Professora Consuleza Maxud Trade, de um aluno presencial da Escola Municipal Elisabel Maria Gomes Salles e de uma aluna em atendimento online REME, da Escola Municipal Professora Adair de Oliveira. A Secretaria de Educação, por meio da Divisão de Educação e Diversidade, agradece a esses estudantes que gentilmente colaboraram para que este momento acontecesse. Nosso muito obrigada. Finalizo aqui a minha fala. Espero ter contribuído com vocês. Sou ex-aluno da Escola Municipal Consuleza. Fiz o fundamental e o médio pela EJA e hoje me encontro cursando o ensino superior. Sou grato por essa trajetória, que foi uma experiência maravilhosa e me sinto hoje até um tanto orgulhoso de ter passado por essa experiência. Olha, foram 38 anos afastado da escola. E com o passar do tempo eu aprendi uma profissão para mim trabalhar e depois acabei que fiquei adiando por conta da profissão, comecei a trabalhar e fui adiando a volta para a escola. Aí eu pensava, depois eu estudo, né? E acabava passando os anos e assim foi passando o tempo e eu não voltei para a escola. Lá na frente, quando eu precisei fazer um curso técnico, aí eu precisei realmente voltar para a escola para mim terminar o ensino médio, porque senão eu não conseguiria fazer o curso técnico. Desde o primeiro dia, eu me senti bem tranquilo para estudar aqui, devido à recepção que eu tive aqui com a coordenação, com os professores. A própria escola me ofereceu assim uma facilidade de aprender devido aos professores ser tão bem dedicados, né? E aí com isso eu acabei que fui acostumando a rotina das aulas, vim para a escola e segui em frente. Aqui na escola Consuleza, em 2 anos eu concluí a primeira parte, que foi o fundamental, que ainda faltava eu concluir. Em seguida já fui para ensino médio e também foi bem tranquilo e lá eu já estava mais acostumado, já mais confortável para estudar, né? E a partir dali eu fui para o Enem, prestei o Enem, aí em seguida eu tinha outra opção para me fazer a escolha. E na hora que eu não consegui fazer a minha matrícula para me fazer o curso técnico, que foi adiado devido ao edital, para mim não ficar sem estudar, eu tinha a segunda opção, que era ir para a faculdade, fazer um curso de fisioterapia. O curso já era uma meta minha, né? Desde muito tempo eu já gostava dessa profissão, de ver os profissionais na fisioterapia, né? Trabalhando, a maneira deles lidar com os pacientes, de passar os exercícios que eram necessários para a recuperação, os exames que foram feitos. Então aquilo aos poucos foi me despertando, né? Esse interesse e acabei gostando. Então eu já tinha essa opção para fazer esse curso. Eu não tenho nem palavras para me agradecer,
porque foi a primeira escola, depois que eu retornei aos estudos, e onde eu tive uma recepção maravilhosa. Eu me senti à vontade para estudar. E aí eu segui em frente. Depois que eu passei por aqui, parece que me acionou o interesse, aumentou para continuar. Tenho 71 anos e estudo aqui no Colégio Municipal Professor Adair Oliveira. Estudo à noite, estou gostando muito. Só que não voltei a estudar presencial porque eu tenho 71 anos e tenho problemas de saúde, pressão alta, então eu acho ainda perigoso vir numa sala de aula com várias pessoas. Então eu vou esperar um pouco mais que a vacina aumente cada vez mais para poder voltar. O estudo online foi muito bom. Quando os professores estavam me dando aula, eles sanaram todas as minhas dúvidas, os professores maravilhosos. E agora, o ponto de apoio também está sendo maravilhoso para mim, porque eu gosto de estudar de manhã, já que eu estou em casa, né? Então, de manhã eu levanto com a cabeça fresca, eu pego os cadernos, eu vou estudar. Tenho dúvida, já mando lá. Eu pensei que era só das 6 às 10, mas em vez não, é todo dia que eu posso mandar as minhas dúvidas. E aí me vem a resposta, daí eu já estudo e também já questiono, porque quando eu acho que está errado, eu já mando de volta, aí vem a resposta, não é assim, né? Foi errado, mas aí é assim. Então, isso é muito bom, porque eu gosto também de questionar se não está certa a coisa. Eu tive bastante dúvida em matemática, mas graças a Deus já aprendi direito o que eu precisava aprender, né? Eu só tenho agora de agradecer todos os professores, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de eu aprender, porque quando fui criança eu não pude estudar, meu pai me tirou da sala de aula para trabalhar na roça, então agora meu sonho era estudar, e agora eu estou tendo a oportunidade de estudar, então isso para mim é maravilhoso, eu estou gostando demais de estudar, e além dos professores, quando tem assim qualquer dúvida assim que é no sábado, no domingo, eu peço para os meus filhos, eles me ajudam, é maravilhoso isso. Então, não estou sozinha no estudo, todo mundo está me ajudando. Então, eu quero agradecer a direção, as coordenadoras e as professoras. Muito obrigada mesmo. Sou aluno da EJA, no Colégio Elisabel. Tenho 82 anos, voltei a estudar, junto com minhas professoras, meus professores e a minha diretora. Eu me sinto bem assim. Obrigada, professora Maria das Dores. Lembrando aos participantes que pode deixar seus comentários aqui no chat e que os professores as professoras, né, irão responder, certo? Antes de convidar a professora Cíntia, eu gostaria de fazer um comentário, lembrando que as narrativas, ouvir estudantes da EJA é bastante assim, gratificante para todos nós, professores. Gostaríamos de não ouvir só 2 ou 3 alunos da educação de jovens e adultos, mas ouvir todos, porque cada um tem uma história de vida. Cada um vem para a escola contando por que voltou para a sala de aula. Eu sempre digo o seguinte, seria maravilhoso se o país não tivesse aula noturno, não tivesse a questão dos jovens e adultos, ou seja, não tivesse que repor a questão idade e ano escolar. Isso indicaria que nós seríamos um país, né, para lá de desenvolvido. Mas não é essa a realidade brasileira. E nós precisamos
resolver essa situação, alfabetizando cada vez mais para que possamos justamente criar condições para que o nosso país desenvolva e nos traga uma qualidade de vida cada vez melhor, porque a qualidade de vida, queira ou não, está na educação. E nós, professores, que temos a condição, digamos assim, de programar, de oferecer isso. E nós só podemos programar, oferecer isso quando nós estamos dispostos a ouvir aquilo que nossos alunos nos têm a contar, aquilo que eles nos traz. Eu só posso atender alguém, satisfazer alguém, depois de ouvir essa pessoa. Antes não, né? Não podemos fazer o nosso aluno, como sempre ouvimos enquanto educadores, uma tábula rasa, né? E para isso, nós estamos aqui, discutindo, ouvindo esses alunos. É um espaço onde nós podemos, assim, compactuar com ideias que vão melhorar não só a condição nossa enquanto educador, né, mas desses alunos também. Bom, enfim, né, é isso que eu gostaria de comentar nesse primeiro bloco, né, dessa live. Agora eu convido a professora Cíntia Câmara, né, ela é professora técnica da educação de jovens, da Divisão de Educação e Diversidade aqui da CEMED, mestranda em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, tá? Graduada em Ciências e Habilitação em Biologia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e graduada também em Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos, certo? E também tem especialização em Gestão Escolar, coordenadora pedagógica pelas Faculdades Integradas de Cacilândia. Bem-vinda, professora, é um prazer recebê-la aqui. Olá, professora Magali, olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa proposta pedagógica hoje é o projeto Narrativas Autobiográficas dos estudantes da EJA, da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lembramos que essa proposta é uma questão, mas antes de apresentar o projeto, eu farei algumas observações e considerações para relembrarmos algumas especificidades de suma importância para os professores da EJA. E também para a abordagem desse projeto, né? Então, nós devemos levar em conta as trajetórias dos educandos. Cada educando tem uma trajetória, e no momento de ensinar, deve-se considerar essas trajetórias e trazê-las para dentro do projeto e também da sala de aula. Não ouvi-las como ouvido de mercador, mas sim de entrelaçar a aula ao projeto, fazer parte dela. E isso só é possível quando buscamos antes conhecer ativamente nossos alunos. Outra parte importante é respeitar o tempo de cada um. Não podemos jamais nos esquecer de que cada educando tem o seu tempo. No caso de jovens e adultos, isso é importantíssimo. Achar que todos aprenderão do mesmo modo ou no mesmo tempo, isso levará ao desânimo daqueles que, por este ou aquele motivo, não conseguem acompanhar a turma. Não significa que esperaremos todos, mas significa que vamos estabelecer em nossa aula, nosso plano, nosso projeto, objetivos, para que cada qual avance dentro das suas potencialidades, de acordo com o seu momento. Outra parte também que devemos levar em conta é reconhecer que cada faixa etária tem as suas especificidades. Um risco muito comum e frequente é infantilizar os educandos. Isso acontece, às vezes, involuntariamente, na forma de falar com eles, de cobrá-los,
ou ainda nos tipos de atividades que se propõem em sala de aula. Às vezes, esse é um movimento, inclusive, desejado pelo aluno, que traz consigo uma imagem da escola que não pôde frequentar quando criança. Mas o trato infantil também é um dos motivos que afastam os jovens e os adultos da escola. E também devemos considerar e respeitar a diversidade nas nossas escolas da EJA, principalmente da educação de jovens e adultos. Uma sala de EJA talvez seja a melhor amostra de como nossa sociedade é diversa. Trabalhar com a diversidade em sala é compreender que mesmo que todos tenham esses traços comuns, eles também apresentam visões de mundo, projetos, perspectivas diferenciadas, e o educador vai ter que lidar com isso. E também motivar sempre e não desistir jamais. Isso que nós temos que ter conosco os professores da EJA, né? De sempre estar incentivando nossos alunos. Um educador dessa modalidade que acredita que seu papel é exclusivamente ensinar conteúdos de um determinado componente está fadado ao fracasso. Ensinar jovens e adultos pressupõe um envolvimento maior do professor com seus alunos. O professor precisa se aproximar, ouvir, conversar, compreender os problemas da aprendizagem e da vida e estimular seus educandos. Agora passarei, a apresentar o projeto, tá? Mas eu precisava fazer ações porque também há professores novos na educação de jovens e adultos e também os mais antigos relembrar, que nós temos essas especificidades. Vou para o próximo slide e vou apresentar para vocês, a introdução. A introdução, então, do nosso projeto, da nossa sugestão, partindo desse pressuposto, este projeto possibilitará aos estudantes da EJA, da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, REME, expressarem suas subjetividades por meio de suas narrativas autobiográficas, escritas, ou melhor, revelarem seus mundos interiores, suas histórias de vidas, expectativas, bem como possibilitar aos educadores conhecerem um pouco sobre as identidades desses educandos e entender os contextos sociais que estão inseridos. Nesta introdução, nós trabalhamos com 2 autores, tá? Brunner e também Carvalho, tá? E aí eu vou citá-los agora, tá? Primeiro eu vou citar o autorrelato pode ser tomado como um locus privilegiado do encontro entre a vida íntima do indivíduo e sua inscrição numa história social e cultural. A biografia, ao tornar-se discurso narrado pelo sujeito, autor e protagonista, instaura sempre um campo de renegociação e reinvenção identitária. Carvalho, 2003, página 1. Agora, vou citar Bruni, 2002, página 46. Corrobora com o mencionado ao dizer que uma narrativa é composta por uma sequência singular de eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres humanos como personagens ou autores. Desse modo, podemos dizer que narrar é algo natural do ser humano. Faz parte do nosso cotidiano, pois todo momento, intencionalmente ou não, narramos nossas histórias ou acontecimentos do mundo que nos rodeia. Assim, é patente em todas as esferas da nossa sociedade que as narrativas tenham um papel primordial como forma de socialização entre as pessoas, pois por meio delas reforçam os laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a narrativa, tanto oral como escrita, exerce um relevante papel na formação
transmissão e prevenção cultural, por meio de trocas de ideias, informações e conceitos. Desse modo, proporcionará aos estudantes da EJA da REME um aprendizado contextualizado e significativo. Sendo assim, a seguir, especificaremos com mais clareza os objetivos desse projeto para, a partir de então, traçarmos estratégia para atingi-los. Então, agora eu vou para a parte dos objetivos. Objetivo geral. Então, o objetivo geral desse projeto é proporcionar aos educandos, da EJA, o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais por meio de narrativas autobiográficas. Agora, vou para os objetivos específicos. Então, vamos para os objetivos específicos, aqui elencados. Objetivos específicos: oportunizar aos professores ampliarem suas práticas pedagógicas através de metodologias diferenciadas, atrelada aos conteúdos curriculares das diversas áreas do conhecimento, respeitando-as individualidades dos estudantes. Motivar os educandos para a leitura e escrita de maneira prazerosa. Conhecer e treinar técnicas de ilustração. Possibilitar o acesso às tecnologias. Incentivar os alunos a prosseguirem seus estudos. Diminuir o índice de evasão escolar. Vamos para o próximo slide, que é a parte da justificativa. Este projeto configura-se como um momento privilegiado para adquirir conhecimentos relativos à tipologia textual narrativa, assim como possibilita aos estudantes o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais, por meio da leitura, escrita, desenho ilustrativo, manual ou tecnológicos, tal como despertar neles a importância dos estudos. Além disso, essas narrativas também oportunizam aos educadores conhecerem um pouco sobre as vivências dos alunos em seus contextos socioculturais. Para tanto, a duração deste projeto está prevista para um semestre, que depois nós vamos abordar logo no próximo slide do cronograma, ok? Então, agora, vamos passar para o próximo slide e o nosso público-alvo. Então, nosso público-alvo são os alunos da educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos para o próximo slide, que eu vou falar para vocês da organização e desenvolvimento do projeto. E aí a gente vai por etapas. O projeto será executado com os alunos da EJA, da Rede Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelas seguintes etapas. A primeira etapa será destinada aos estudos relativos à tipologia textual narrativa, por meio de diversos gêneros textuais, possibilitando a contribuição de todos os componentes curriculares. A segunda etapa será destinada à escrita, e reescrita dos textos narrativos autobiográficos, mais especificamente, memórias estudantis. A terceira etapa é a ilustração introdutória do texto autobiográfico de cada estudante, que poderá ser feita manual ou por meio das tecnologias. Essas ilustrações poderão ser mediadas por um educador do componente curricular de arte ou de outra área do conhecimento que possa contribuir, né?
A terceira etapa, eu gostaria de dar uma retomada, né? Que o componente curricular de arte contribuirá com as ilustrações, que são as imagens, as pinturas, fotografia, entre outras. Das introduções dos textos autobiográficos, que será escolhido por cada estudante. Então, cada texto autobiográfico terá uma ilustração do aluno, que será feito pelo componente curricular de arte, ok? Assim, poderá ser feito manual ou por meio de tecnologias, como já falamos, tá? Para isso, será fundamental que, previamente, o educador debata junto aos alunos sobre os direitos autorais de imagens. Muito bacana se o professor puder trabalhar a Lei Federal número 9.610 de 98. E aí, logo após ele começar essa ilustração. Vou prosseguir, tá bom? Vou lá para uma sugestão de leitura para a terceira etapa, né? Que é a autobiografia da mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, escrita especialmente para o público juvenil, tá? Que é a Malala, né? Malala gostava de acompanhar seus programas de TV preferido, vivia brigando com os irmãos e adorava ir à escola. Mas em pouco tempo tudo mudaria. Ela tinha apenas 10 anos, quando o Talibã tomou conta do Vale Swat, onde ela vivia com os pais e irmãos. Então, muito bacana mostrar para os jovens da EJA essa autobiografia, que foi escrita para o público juvenil como sugestão de leitura. E também, gente, vocês poderiam, para os mais adultos ou até mesmo aos idosos, uma autobiografia, por exemplo, do Roberto Carlos, de pessoas da época deles, né? Então, não só essa aqui da Malala, né, para o jovem, mas outras autobiografias poderia ser sugerido para a leitura. Vou para o próximo slide agora, que fala da quarta e quinta etapa, né? Continuando ainda na organização e desenvolvimento, a quarta etapa. Cada aluno na sala de tecnologia da escola digitará seu texto que foi elaborado na segunda etapa, mediada pelos educadores, que os orientarão o uso da tecnologia. A quinta etapa seria um concurso de desenho para a capa do e-book, tá? Então, esse livro não será, por exemplo, impresso, né? Ele será uma forma digital, né? Então, o termo de origem inglesa e-book é uma abreviação de electronic book, ou livro eletrônico. Trata-se de uma obra com o mesmo conteúdo da versão impressa, com exceção de ser, por óbvio, uma mídia digital, né? Então, além lá daquele desenho que eles farão em cada autobiografia deles, também irá ter outro desenho que será a capa desse livro, desse e-book, ok? Vou passar, então, para o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho dessa quinta etapa, que é o concurso de desenho para a capa do e-book, certo? Então, aqui eu coloquei algumas figuras, né? Alguma sugestão, e aí a escola fará, né, esse concurso, escolherá, pode ser com uma eleição, pode ser com sugestões, né? E escolherá dos alunos esse desenho para colocar no e-book. Vou seguindo mais à frente, né? Continuando, vou lá para a sexta etapa, né? Próximo slide. A sexta etapa é a final do projeto. É da publicação física ou virtual da coletânea das narrativas em formato de livro. Seria culminância, né? Aí a escola, lembrando, gente, que esse aqui é só uma sugestão, né? Então, seria a culminância do projeto, essa sexta etapa, né? Que poderá ser comemorada com um evento oficial,
contando com a participação de gestores escolares, autoridades educacionais, equipe pedagógica e administrativa da escola, ou seja, envolver toda a comunidade escolar, né? Com apresentações culturais, né? Os alunos familiares, enfim, toda a comunidade escolar pode estar participando dessa sexta etapa, né? Aí vamos para o próximo slide, que aí é o cronograma, né? Nós colocamos aqui uma sugestão desse projeto, que seria de agosto a dezembro, né? E aqui depois, tá, pessoal, vai estar disponível lá no Moodle esses slides que vocês poderão visualizar. Vou para o próximo slide, que são os recursos humanos, né, do projeto, que são os gestores escolares, equipe pedagógica e administrativa da escola, professores e alunos da escola, comunidade escolar, familiares dos alunos, profissionais voluntários para as apresentações culturais, entre outros colaboradores. Aqui encerro minha fala, muito obrigada, espero ter contribuído. Passo a palavra para a professora Magali, que dará continuidade. Muito obrigada. Obrigada, professora Cíntia. Lembrando os participantes que podem deixar seus comentários aqui no chat, que nós, da Educação e Diversidade, iremos responder. Agora convido a professora Vanessa Torres, técnica da modalidade de Educação de Jovens e Adultos e de apoio a educandos migrantes internacionais, da Divisão de Educação e Diversidade da CEMED, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Professora da REME por 10 anos, graduada em Letras Português, com habilidade em Língua Portuguesa e Inglesa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com especialização em ProEja, Educação Profissional da modalidade EJA. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Magali, obrigada a todos. Nós estamos muito felizes em estarmos participando mais uma vez de uma live com os professores da EJA. A partir desse momento, nós vamos dar algumas sugestões de conteúdos que podem ser desenvolvidos nos seguintes componentes curriculares: língua inglesa, educação física, história, matemática, ciências e geografia. E contamos com as sugestões de vocês, professores, que vão, com certeza, contribuir e muito com o desenvolvimento do projeto Narrativas Autobiográficas dos Estudantes da EJA. Vamos para o próximo slide. Língua inglesa. Então, aqui para o componente língua inglesa, nós sugerimos trabalhar com gêneros textuais, biografia e autobiografia, por conta até do nível de que eles estão na fase intermediária e final. Mas o professor tem autonomia para explorar outras possibilidades que não foram sugeridas aqui por nós. No próximo slide, nós colocamos uma biography, uma biografia, né, para que eles saibam mais ou menos como foi usado. Eu escolhi aqui, no caso, Michael Jackson. Então, Michael Jackson, known as the King of Pop, nicknamed by Elizabeth Taylor, was an American singer, songwriter, and dancer. He was one of the world's greatest showbiz performers. Aqui ele está contando um pouco da história do Michael Jackson, né? E aí você pode escolher vários outros que vão combinar, como a Cíntia falou, tipo um Roberto Carlos, que pode ser da época deles, né? Renato e seus Blue Caps. Então aí nós temos várias possibilidades que você pode estar incentivando, né, os alunos a saberem informação das pessoas que eles gostam, né, ou gostavam. Aí, para a gente entrar na autobiografia, podemos ensinar aqui na autobiografia, que já é mais fácil, os verbos simples do cotidiano, né, trabalhar o vocabulário da língua inglesa, motivando os alunos a contarem suas próprias vidas, sua própria história de vida, como, por exemplo, onde mora, quando nasceu, a data de nascimento. A sala toda poderá participar da contação de história. Aí aqui aparece rapidinho. My name is Martina. I was born on December
dia 12, esqueci aqui, em Bahia Blanca. At the time, my family consisted of my father Marcelo, my mom Laura, and my sister Delfina, that is 3 years older than me. E aí aqui, né, fala da história dessa pessoa. E você vê aqui que a gente usa verbos, né, simples, como o verbo to be, que está aqui. Né, ela fala o verbo também. Então, ela tem vocabulário simples, sister, name, né, December, que são os dias do ano, né? Então, assim, os verbos aqui são mais simples para a gente trabalhar, porque eles podem contar deles mesmos, né? E falar onde eles moram com frases simples. Então, a autobiografia aqui também é bem pertinente. Vamos para o próximo slide. Em educação física. Então, em educação física, o professor, no caso aqui, poderá trabalhar a história de um esporte. Né? Aqui, no caso, eu coloquei essa figura porque eu vi uma aula na escola de badminton. Então, achei interessante. Porque eu não conhecia a história, né, do badminton. Então, assim, quando eu fui aprender, ler a história, eu fui entender, né, fui conhecer. Então, é importante também que o aluno, ele conheça a história de cada esporte. Aqui eu coloquei o esporte de rede, mas você tem aí, você tem o esporte de rede, você tem as lutas, enfim. O professor de educação física, ele tem infinidade, né, de coisas, de assuntos para trabalhar com a realidade, com o aluno e com a realidade que é vivida por ele. Próximo slide. Nós vamos entrar no componente história. E história de longe, é um texto narrativo por natureza, né? E aqui o professor poderá desenvolver uma atividade de pesquisa, de autobiografia de pessoas históricas, fatos históricos, lembranças, fatos, né? E entre outras coisas, como datas. Enfim, aqui nós temos uma infinidade de narrativas para trabalhar com o nosso aluno da EJA. E aí o professor de história pode fluir várias coisas. Eu encontrei aqui, eu fui procurar alguns vídeos, né? E eu encontrei 2 vídeos interessantes na internet, no YouTube, né? Foi um vídeo que fala sobre a história geral, o tempo histórico dos diferentes calendários. Eu achei muito interessante, porque é bom o aluno conhecer e depois narrar, né, o que ele entendeu, o que ele, como ele vê, né, a história. E o outro que é falando da divisão do Estado, MS, 42 anos, história da divisão de Mato Grosso, que também é muito interessante. Vamos para o próximo slide, matemática. E aqui nós tivemos algo muito interessante, porque o professor nesse componente, o professor pode trabalhar com os alunos por meio da história da matemática, com probabilidade estatística, abordando gêneros textuais e até mesmo o poema, que foi a nossa escolha. No próximo slide, nós temos aqui, Poesia Matemática de Milor Fernandes. Eu vou ler um pouquinho para vocês. As folhas tantas do livro Matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides, fez da sua uma vida paralela dela até que se encontraram no final. Então, esse texto está falando de um amor, de uma paixão, e dentro dela nós estamos vendo palavras relacionadas à matemática. Então, como você pode trabalhar aqui? Você pode ler e interpretar o poema com a sala. Aí você pode pedir para eles pesquisar os símbolos matemáticos que estão sendo citados no poema. Aí eles podem desenhar esses símbolos e, por último, apresentar o trabalho coletivamente, onde um dos alunos pode narrar a poesia matemática e os colegas vão apresentando os símbolos desenhados por eles mesmos em uma peça teatral, em formato de peça teatral. Então, é muito interessante. Se você não conhece esse poema, a gente sugere para que você veja. Aqui nós só temos um pedaço, né? Mas
É muito legal esse poema, entendeu? Nós podemos trabalhar muitas coisas aqui, o professor de matemática pode trabalhar, né? Muita coisa. Agora, para o próximo slide, que é de ciências. Ciências também tem uma infinidade de assuntos que a gente pode trabalhar, né? Através das narrativas investigativas, pesquisas, a narrativa de construção de algo, como um terrário, por exemplo. Eu não sei o que você pode, aí dentro da sua possibilidade, dentro das suas, do que você tem, do que você pode fazer, você pode apresentar figuras, imagens sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto de um terrário, significado das palavras específicas, identificar as fases do desenvolvimento e muito mais. Aqui, o professor da área tem muitas possibilidades, uma vez que o conhecimento do professor da área é imenso, criativo e muito mais amplo. Agora, o próximo slide de geografia, nós temos aqui. As narrativas também são muito presentes nesse componente curricular. E o professor, nós damos a sugestão para o professor trabalhar com uma pergunta disparadora, como, por exemplo, como você acha que é a vida das pessoas que vivem em tal país, em tal continente? Como vive? Onde está localizado no mapa? Colocar uma imagem, né, do povo, do país, do continente que você escolher, e a partir dessa estratégia, o aluno vai poder conhecer o modo de vida dos povos diferentes e suas próprias histórias e os lugares onde vivem. No próximo slide, nós colocamos aqui um continente africano, um mapa e uma figura de um dos povos africanos, né? Aqui você pode fazer, a partir disso, construir narrativas que vão contar sobre o continente africano e sobre o povo aqui escolhido, a localização, enfim, todas as possibilidades que você, professor de geografia, vai ter. Aqui nós temos a complementação da formação. Nesse caso aqui, você vai acessar o link enviado para as escolas, entrar no ambiente Moodle, realizar a atividade proposta, no caso, um plano de aula sobre as narrativas autobiográficas dos estudantes da educação de jovens e adultos, como práticas pedagógicas, para complementar as horas para que você possa ter a sua certificação. Então, é muito importante que vocês compartilhem as suas ideias, as suas propostas com os demais educadores da REME, conforme a sua área de atuação, que será de suma importância para todos. Então, aqui nós colocamos um slide que você precisa entrar no ambiente Moodle, postar um plano de aula, como eu já falei, e contribuir com projetos narrativas autobiográficas dos alunos da EJA. Então, aqui é muito importante a sua participação. Aqui nós temos uma seção de Paulo Freire que diz o seguinte: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. A si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Assim, agradecemos a participação de todos vocês e fechamos essa nossa participação em mais uma formação da educação de jovens adultos. Até a próxima, e agora passo a palavra para a professora doutora Magali, que fará as considerações finais. Muito obrigada a todos. Eu agradeço não só a professora Vanessa, mas como a professora Cíntia, a professora Maria das Dores, pela excelente abordagem, aonde faz com que o nosso aluno, tá, se sinta protagonista da sua própria formação acadêmica. Isso é muito importante, aonde ele sinta o centro das atenções. Isso atrai mais para que o aluno sinta vontade de ir para a escola, onde ele vai para um ambiente onde ele vai ouvir falar dele, onde ele vai poder contar a sua vida e onde ele vai poder fazer planos até para o futuro. E para nós, professores, fica outra informação muito importante, que esses momentos de reflexão, esses momentos de interação acadêmica também, né? Ele é muito importante porque nos faz com que nós possamos voltar para o ambiente escolar com outras ideias, tá? Ou as mesmas ideias, tá? Mas, digo assim, é um carregar combustível para que nós possamos continuar na nossa profissão. Toda profissão é necessário que se estude sempre, que se dialogue sempre, que se busque sempre, tá?
não só aquele profissional que para no tempo, que não busca, que não vai atrás, não tem sucesso, né? E ao mesmo tempo ele vai se sentindo assim também totalmente fora do mercado de trabalho. Então é preciso que se busque, é preciso que se busque aqui na REME, é preciso que se participe, é preciso que converse com o colega, tá? E esses momentos a rede municipal de ensino oferece a nós, enquanto educadores, né? Parabéns mais uma vez, tá? A todos vocês, aos intérpretes, ao pessoal dos bastidores aí, tá? E o pessoal que está aí do outro lado nos assistindo também, tá? Até a próxima, e nós colocamos sempre à disposição, qualquer dúvida, tá? Pelo telefone 2020 3850, tá? Pode conversar com a equipe EJA, que você já conhece, e até a próxima.